que eu quero falar a vocês, a ideia das garantias do candidato acusado no processo eleitoral, tem a ver com que, muito eu influenciado por Adriano e depois por reflexões próprias, emergiram outros estudiosos, Marcelo Ramos Peregrino, Nefton Guedes, sobre o assunto. A minha preocupação grande em falar de garantias do candidato acusado no processo eleitoral é porque as eleições do Brasil, eu tenho repetido isso, são uma grande corrida de obstáculos. Você se inscreve e não sabe se até o dia da eleição o teu registro estará válido. Chegada a eleição, é eleito, não sabe se será diplomado. Se é diplomado, não sabe se toma posse. Se toma posse, não sabe se acaba o mandato. Se acaba o mandato, não sabe se estará elegível para a próxima eleição. O direito eleitoral está de tamanha centralidade entre nós e de tão pouca atenção que, veja bem, nós estamos, o TSE está sendo cogitado, como disse Adriano, como a grande solução. É a primeira vez na história, desde a edificação da Justiça Eleitoral em 1932, que o TSE abordará uma ação que tem o poder, enfim, de invalidar uma eleição com mais de 53 milhões de votos para a chapa vitoriosa. Nem digo a candidata, porque a candidata sofreu o impeachment, não compõe mais a chapa, ficou o seu vice. E ocorre que esta centralidade de 7 ministros, de 7 juízes, sem qualquer respaldo popular, estão também na via de solução de um problema que cabe ao voto. Nós alargamos por demais nesses anos todos, desde a emergência, como colocou o Adriano, desde a Lei 9.840, que instituiu o 41A, e também instituiu as possibilidades de cassação de registro das condutas vedadas. Quando isto ocorreu, colocou-se de um lado que moralizaríamos a política, mas nós não vimos as consequências disso, que nós judicializamos a política e passamos do povo que vota nas urnas ao juiz eleitoral, ao juiz platônico, como aquele que tem a capacidade de decidir quem dirigirá os destinos da cidade. E nós tivemos muitas, diminuiu um pouco ações, o ajuizamento de ações eleitorais por candidaturas, por partidos políticos, porque agora a lei diz cassado tem que ter nova eleição. Antes, sabia-se que perdeu nas urnas, como disse Adriano, terá-se o resultado da justiça, quem sabe, favorável. E nós entramos num verdadeiro pandemônio da insegurança jurídica. Eu digo sempre que, para nós, advogados eleitoralistas, que a cada eleição aumentamos os nossos ganhos eleitorais com isso, né? Que é um tobogã de emoções ser advogado eleitoralista. Eu não atuo só na área eleitoral, eu atuo em todos os processos acusatórios, criminal, improbidade, Tribunal de Contas, enfim, todos aqueles processos acusatórios pressupostos na lei da ficha limpa, eu atuo. Atuo desde o início da minha advocacia, lá em 1994. Pois bem, mas qual é a preocupação da ideia das garantias do candidato acusado no processo civil eleitoral? A garantia é o seguinte: nós somos um país que, em 84, pedimos direta e já, porque uma ditadura nos impedia de elegermos presidente da República. A nossa história, em 84, demonstrava a importância que seria o direito de votar para presidente, o direito de candidatura. E digo sempre que quem gosta de história, eu sou apaixonado por história, e vai verificar, por exemplo, a história dos Estados Unidos da América do Norte, as lutas de Martin Luther King e outros ativistas dos direitos civis, especialmente dos direitos de voto. Tenho aqui comigo uma das mais belas obras publicadas no Brasil, que é um apelo à consciência, né, os melhores discursos de Martin Luther King. E um desses discursos fantásticos, o título é Nos Deixem Votar. Um discurso proferido em 17 de maio de 1957, em Washington, que ele defende o direito de voto profundamente, porque eles queriam que o Sul, 11 estados sulistas, não admitiam a inscrição dos negros ou ocasionavam dificuldades imensas para que um negro se inscrevesse, fosse alistado eleitoralmente. E nesse discurso fantástico, que eu acho, Adriano, uma das mais belas apologias do direito de voto,
também a história de Nelson Mandela na África do Sul, e pego esses exemplos extremos, né? Ele começa a descrever no seu lindo discurso emocionante, eu, na vinda para cá, relendo, né? Resolvi vir de ônibus para poder ter mais tempo de leitura e andar de Mercedes, de motorista particular da União, né? Então, vim lendo e relendo o texto. Professor Samuel, meu presidente da Comissão de Direito Constitucional, me emocionei profundamente, porque as lições que ressoam do exemplo que aconteceu com Mandela, 27 anos preso, enquanto esteve preso, nenhum negro votava ou poderia candidatar-se. Quem assistiu os Invictos, eu gosto muito de cinema, e cinema hoje é a condição mais fácil de acesso à humanidade e à reflexão sobre a história dos direitos. Quando vê-se o discurso de Martin Luther King, ele disse assim, olha, fazia 3 anos que a Suprema Corte norte-americana tinha decidido, a Suprema Corte, não o Congresso, não o Executivo Federal norte-americano, que deveria haver integração racial nas escolas. Então, era uma comemoração de 3 anos de uma lei polêmica, que teve a decisão da Suprema Corte teve muita oposição. O filme Selma mostra isso. O filme que concorreu ao Oscar, se não me engano, no ano passado, ou em 2015, mostra bem isso, que vale a assistência. E as reflexões sobre a história de Martin Luther King e de Nelson Mandela, e nós, das Diretas Já, e principalmente os textos de Nefton Guedes, que falará amanhã aqui sobre o advogado e a moral, mostram que os direitos políticos fundamentais de voto e de candidatura são a condição de protetividade de todos os demais direitos que temos. De todos os demais direitos que temos. Uma sociedade setores da sociedade que não tem, por exemplo, no caso dos negros na África do Sul, eles não integravam o colégio eleitoral, numericamente eram maioria. Então, todos os direitos lhe eram negados, era um processo penal segregacionista, leis proibitivas de casamento interracial, leis proibitivas de sepultamento em cemitérios de brancos, uma legislação absurda. Esses exemplos, eles são importantes para nós vermos o que estamos fazendo com os nossos direitos políticos de voto e de candidatura aqui no Brasil. Então, não temos dado a verdadeira importância a isso, e temos uma legislação que é processualmente caótica, uma legislação e uma cultura que está a impor ao direito eleitoral tarefas que seriam do direito penal, da improbidade administrativa, né? E quer se impor, e eu digo, uma modelação moral do voto e uma modelação moral das candidaturas. E não se vê que essa imposição de moral associa-se à imposição de fé, de opinião e de ideologia, enfim. Mas eu gostaria de tratar, para entrar mais no ponto, de algumas questões que são importantes no processo eleitoral. Falo em processo, como eu disse o título da palestra, garantias do candidato acusado no processo civil eleitoral. O processo civil eleitoral, embora seja um processo civil, ele é um processo acusatório, especialmente aqueles processos que podem levar à cassação do registro, do diploma ou dos mandatos eletivos, que podem imputar inegibilidades como sanção. Sim, inegibilidade é sanção, isso diz a teoria do direito e diz o bom direito eleitoral, e não a conveniência e oportunidade de uma maioria ocasional do Supremo Tribunal Federal. Então, no processo acusatório, a terminologia processo acusatório e acusado é utilizada principalmente no processo penal, no direito processual penal, na justiça penal. Mas, e lá na justiça penal, a principal objeto de tutela do processo penal, do direito penal, seria a liberdade de ir, vir e ficar, a liberdade ambulatória. Todavia, é preciso lembrar que, contemporaneamente, acusados, processo acusatório, processo sancionatório, não são só do processo penal criminal. É possível um processo penal eleitoral civil, como é esse que irá decidir o TSE. Nós temos os processos de improbidade, são processos acusatórios. Nós temos o processo do Tribunal de Contas, que, embora na sua estrutura inicial não seja acusatório, mas leva a consequências sancionatórias graves sobre as liberdades políticas. E digo que as liberdades políticas, axiologicamente, ou elas estão no mesmo patamar que a liberdade ambulatória ou acima delas,
porque as liberdades políticas são a condição de protetividade, inclusive, da liberdade ambulatória. Então, todos os procedimentos disciplinares, inclusive de demissão de servidores públicos, os procedimentos que excluem os advogados das corporações, da OAB, por exemplo, são acusatórios. E nós, em regra, não tratamos o direito, o processo eleitoral com essa característica, e precisamos... Faça um bom retorno, Adriano, vá com Deus, né? E a ideia é que nós precisamos, em todos os processos acusatórios, aproximarmos-nos legislativamente, hermeneuticamente, jurisprudencialmente dos processos criminais. Do processo criminal vintage, do processo criminal do furto e do roubo, não o processo criminal que nos disse o professor Arnes aqui, que, infelizmente, é a linha do processo criminal de combater das organizações criminosas, da corrupção, que está sendo um processo diferente e que acho que vai contaminar também o processo civil eleitoral. Já há reflexos, já há apreensões nessas medidas criminais de provas que são emprestadas, embora a legislação penal, processual penal, não autorize, mas já a jurisprudência está autorizando de você emprestar os procedimentos criminais para fins eleitorais. Então, nós teremos isso. Mas a minha preocupação é que nós entendamos o seguinte: no processo acusatório eleitoral, quando se chega a uma decisão contrária aos interesses da candidatura, eleita ou não, já que aquele candidato que ainda nem começou o pleito eleitoral tem preferência popular, nós temos padrões de investigação, de pesquisas para ver a vontade popular em tese, a vontade popular em construção durante o pleito eleitoral ou antes dele. Então, quando se caça um registro, um diploma, um mandato, não se está a caçar nesse processo civil acusatório, nos processos da ação de divulgação de registro de candidatura, da ação de investigação judicial eleitoral por abuso do poder econômico, dos meios de comunicação social, poder político, e agora, por construção hermenêutica do TSE, abuso do poder religioso, um conceito jurídico indeterminado que não prevê com regras e verbos e ações o que é abuso. Isso é um conceito, um grande saco vazio que tudo nele cabe. Então, quando nós caçamos, eu já escrevi sobre isso num texto titulado Justiça Eleitoral contra a Majoritária e Soberania Popular, está na web, em várias publicações, mas eu disse o seguinte, abro aspas, para entendermos um pouco o pressuposto da minha fala. Caçar um registro, um diploma, um mandato, é caçar o conjunto de vontades que convergiram para que pudéssemos falar em vontade popular, em soberania popular, cujo cerne, insistamos, está na vontade dos eleitores, em número próprio a eleger candidatos inscritos por determinados partidos ou coligações partidárias. E continuo. Isso é razoável dizer, mesmo que não tenha ainda chegado o dia da eleição e o registro da candidatura tenha sido cerceado antes do escrutínio, porque há pesquisas eleitorais, aferição da intenção popular de voto, que integra o grande processo eleitoral e demonstra as expectativas de sufrágio do eleitor. E continuo no último parágrafo. Desta forma, somente por uma ficção, um grande equívoco e um sério ouvido do valor dos direitos e liberdades de votar e de receber votos, é que podemos pensar que a Justiça Eleitoral, ao caçar registro, diploma ou mandato, através dos processos judiciais que lhes são próprios, estará apenas caçando a vontade individual, privada e solitária de um cidadão candidato. E mais, que com isto estará preservando e tutelando a vontade dos eleitores, a vontade das urnas, a soberania popular, que, em verdade, foi a mais afetada, a realmente caçada com a decisão judicial ceifadora de registro, diploma, mandato, notadamente quando se trata de candidato eleito. Então, o processo civil eleitoral lida com isto, com o resultado de uma eleição. Não se trata aqui da chapa Dilma Temer no TSE. Trata-se da decisão tomada pelo povo brasileiro na eleição de 2014. E, com isso, não estou a defender nenhuma dessas chapas, eu estou a colocar-lhes uma reflexão sobre a legalidade disto. Se trata, e quando se invalida a eleição, pode-se invalidar todos os votos dados. Tecnicamente, nesse imbróglio que nós temos aí hoje, se o TSE fosse respeitar a sua jurisprudência, isso não é dito, isso não é falado, e aqui temos
vários eleitoralistas que poderão corroborar ou objetar a minha conclusão, e eu não estou a defender este resultado, mas, tecnicamente, duas destas, se for julgada procedente essa AIME, são duas consequências que estão começando a ser questionadas. A primeira é que é impossível que, afetando a eleição do titular da chapa, na chapa majoritária, não morra o vice junto. Tecnicamente, toda a nossa Constituição do direito eleitoral, a jurisprudência, os conceitos de direito eleitoral dão esta solução. Qualquer outra solução diversa é uma solução, tecnicamente, casuística e ao arrepio do direito eleitoral e da legislação e da jurisprudência consolidada. Essa é a primeira situação. A segunda situação é que, como só em 2015 foi alterado o resultado de uma anulação de um pleito, agora só tem eleição indireta nos últimos 6 meses, pela lei de 2015. Ora, nós todos conhecemos o princípio da anualidade eleitoral. Eu até defendo, e aqui é um dos pressupostos, que a norma nova processual ou material que for benéfica à candidatura, que benéfica ao direito de voto de candidatura, possa retroceder. Não há prejudicial. Só que ocorre o seguinte: o TSE não defende essa posição, ele entende que a anualidade da lei eleitoral também é da jurisprudência eleitoral. Então, tem que se aplicar em cada pleito a jurisprudência que nele vigorava. Como esta ação começou em 2014 e ainda não findou em 2017, embora a lei eleitoral desse um prazo de 1 ano para a conclusão, e era uma ação originária no TSE, a solução é o quê, professor Samuel? A solução dizia o seguinte, que foi dada para vários governadores cassados, que tiveram segundo turno, para vários prefeitos cassados que tiveram segundo, é assumimento do segundo colocado na eleição, que é o senador afastado. Eu não estou a defender isso. O meu juízo é um juízo de legalidade, não é um juízo de fato, um juízo moral, eu quero isso ou aquilo. Isto é o que o direito ditaria naquela situação. É a melhor solução técnica, a princípio, aquela é a decisão, é a regra do jogo. Mas a regra do jogo, ela além de ser alterada no meio do jogo, as regras postas não garantem um resultado, muitas vezes, legítimo, de acordo com a vontade popular. Outro ponto interessante. As pesquisas de intenção de votos colocam Lula em primeiro lugar. Colocam Lula. E se abrisse o processo eleitoral aqui, se houvessem as diretas já pedidas, que entendo contra Constituições, porque a Constituição dá a solução para o caso, é uma eleição indireta, bem ou mal, é uma eleição indireta, mas os defensores da eleição direta, digamos que isso fosse aprovado só por uma emenda, poderia fazê-lo. Eu não concordo, acho que vai ser muito questionado isso. Mas o fato é que a lei eleitoral hoje, digamos, se o Lula for candidato, e as intenções, nós estamos, hoje é uma sociedade muito dividida, muita gente dissemina um ódio enorme, pró-Lula, contra Lula, pró-Moro, enfim, um pandemônio de ódio e raiva no país. Mas o que acontece? Com a legislação que nós temos hoje, se o Lula for da preferência, se ele crescer na preferência, pela estrutura da legislação eleitoral, a confirmação da sua condenação pelo TRF da 4ª Região o deixará inelegível por esses crimes que ele está sendo acusado. Então, não precisará o trânsito em julgado, e isto colocará um outro elemento na eleição terrível. E ele já disse que irá à eleição, e se talvez o processo dele ande com uma condenação rápida e o tribunal confirme, não estou aqui indo no mérito, se é justo, eu não vou entrar nessa questão, para que o meu discurso não soe defendendo posições um lado ou de outro, que não é o ponto agora. Mas, em face dessas circunstâncias, tudo isso se dá numa estrutura legal que nós não refletimos, nós começamos a querer moralizar as eleições e nós as judicializamos, e afastando a vontade popular, ou fragilizando-a, ou colocando sob um processo que não garante um efetivo debate em prol das candidaturas acusadas e da valia das decisões. Então, embora eu falo das garantias do candidato acusado, estou aqui a propor a revisão da legislação com respeito a tratados internacionais de direitos humanos, no ponto,
para que nós retiremos da legislação várias hipóteses de inegibilidade. Nós somos o país da inegibilidade, nenhum país cassou tantas, são mais de 3.000 candidaturas eleitas, cassadas de 2000 até agora, são milhões e milhões e milhões de votos, muito mais que os 53 milhões que estão na mira do TSE. Nós somos um país que caçamos muito mais na democracia, com o due process of law, do que as ditaduras todas que tivemos caçaram com as suas atos de arbítrio. Não há um país no mundo que cerceie, que apequene tanto os direitos políticos fundamentais de voto e candidatura. Então, quais são as minhas sugestões de alteração dessa legislação para garantir? Primeiro, pensem os senhores que o processo eleitoral é acusatório, mas o candidato acusado não tem o direito de ser interrogado. Ele não tem, como no processo criminal, ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, ele falar. Não há isto. E mais, ele não tem direito que as testemunhas dele sejam intimadas judicialmente. A lei diz que as testemunhas devem ser levadas voluntariamente. Isto é péssimo, porque no processo eleitoral as testemunhas muitas vezes não querem se envolver. E o juiz, na maioria das vezes, não intima. Poucos juízes têm a sabedoria de intimar. Então, o direito de defesa fica claudicado, especialmente diante de flagrantes proparados. Agora mudou a lei em 2015, que diz que prova singular, prova de uma só pessoa, prova de um só documento, enfim, isso a jurisprudência vai ter que definir, a doutrina vai ter que definir. Mas, no passado, um eleitor dizia, eu vendi o voto para o candidato sequer era ouvido, e o juiz valorava só aquela prova, só aquela voz, e caçava. Quando não, os flagrantes preparados, celulares gravando, filmando. Então, deve ser alterada a legislação para isso. Outra questão terrível do processo eleitoral, que tem que se melhorar, porque teremos mais invalidações. Hoje, um processo eleitoral, acreditem os senhores, e digo aos que militam na área eleitoral, sabem disso. O doutor Rodrigo Cury, que está aqui, que representou a nossa magistratura eleitoral, um dos primeiros juízes do país a reconhecer em seus votos no TRE a condição de o direito de candidatura como direito político fundamental, que antes chamávamos, na jurisprudência, de capacidade eleitoral passiva, de capacidade eleitoral ativa, tratamento de direito ordinário, concepções ordinárias para um direito justo fundamental tão importante, que é a cláusula pétrea, é o único direito, o direito de voto e candidatura, que tem no inciso 2º, parágrafo 4º, artigo 60 da Constituição da República, como um limite material ao poder de reforma da Constituição, que é o direito de sufrágio, que é bifacial. Então, para a proteção disso, que o processo tem que evoluir? Hoje, isso aconteceu, por exemplo, no caso de Brusque, que eu fui atuar depois lá no TSE, quando estava lá. A acusação, a coligação partidária, disse que teria visto gastos com publicidade institucional, todo o debate, na inicial, que o debate, que a questão era gastos com campanha. Todo o debate, a contestação, o parecer de primeiro grau, a sentença foi sobre isso. Foi ao TRE, o parecer foi sobre este assunto. Quando houve o julgamento, além deste fundamento, veio outro que não estava no debate processual antecedente, que é a ideia de abuso de poder político. Discutia-se conduta vedada, que é dada por regra expressa, a um comportamento ali, os gastos no último ano. E o que utilizou-se a ideia de abuso de poder político, que é um conceito de direito indeterminado, para ter dois fundamentos o acórdão. Ora, essas circunstâncias não pode haver. E quantas vezes o Ministério Público, antenado a isso, principalmente o Ministério Público faz isso, né? Há uma discussão, o juiz diz, não há conduta vedada. Ele recorre dizendo, não, a conduta vedada não há, mas abuso do poder político. Ora, isso é impossível no processo crime, isso é impossível no processo civil. Você mudar a causa petente da ação, fazer uma emendatio libelli, indevida, porque não há direito de defesa possível para isso. Então, temos que mudar essa circunstância. Outro ponto importante, nós precisamos revogar da lei ficha limpa todas as hipóteses inconvencionais, ou seja, todas as hipóteses que violam o Pacto de San José da Costa Rica. Há um belíssimo trabalho feito por Marcelo Peregrino sobre isso, de controle de convencionalidade da lei da ficha limpa, e eu digo quais seriam as que teríamos que tirar, que é uma vergonha para a consciência jurídica do direito constitucional brasileiro,
da consciência do direito eleitoral o que nós temos nessa legislação. E não há uma crítica adequada sobre isso, mas temos que tirar as alíneas que prevêem a restrição da elegibilidade com base em decisões fundadas em processos administrativos disciplinares e julgamento de contas públicas de processos não penais. O Pacto Nacional da Costa Rica, o artigo 23, inciso 1º, diz o seguinte, e que o Brasil é signatário, isso é direito interno para o Brasil, e esse tratado foi reconhecido em setembro de 92, a lei da ficha limpa, na sua moldura, vem em 90, e o tratado aqui, os direitos fundamentais que estão no tratado, incorporam os seus direitos fundamentais que estamos aqui, independentemente daquela tese da aprovação que foi introduzida em 2004, de uma aprovação de um processo complexo no Congresso Nacional, que coloque uma emenda, que o tratado seja aprovado e tenha o valor de uma emenda à Constituição. Independente disso, diz o Pacto, direitos políticos, a lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades a que se refere o inciso anterior, que é sobre direitos políticos, exclusivamente por motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental ou condenação por juiz competente em processo penal. Em processo penal, nas democracias ocidentais contemporâneas, é um processo perante o juiz, o integrante da jurisdição que tem os predicamentos da magistratura, garantia de inamovibilidade, de irredutibilidade de vencimento, de independência. Ou seja, como nas democracias a liberdade ambulatória está sob reserva de jurisdição judicial, os direitos políticos têm que ficar somente sob reserva de jurisdição judicial, jamais um processo administrativo, seja na nossa grande corporação, seja em qualquer corporação, seja de servidores estaduais, federais ou estaduais, jamais os integrantes de uma comissão terão os predicamentos da magistratura. E vejam bem, quando eles decidirem pela demissão, não interessa o motivo, pode ser por alcoolismo ou por perseguição, como é comum nas administrações públicas municipais. Como procuramos essa semana um procurador de um município do interior do estado, teve desavenças com o prefeito, cumpriu bem a sua função de procurador, e o prefeito instaura um processo para demiti-lo da prefeitura. E a demissão tem como efeito anexo a sua inegibilidade. E a inegibilidade, no futuro, se quer que impeça-se novos concursos públicos, quem está inelegível, como tem a lei ficha limpa estadual, que quem está inelegível não pode ocupar cargos de comissão do Estado. Então, é o degredo da vida pública, seja pelo voto popular, seja por assumir cargos públicos, por concurso ou em provimento de comissão. Então, precisamos retirar essas hipóteses, mesmo as decisões dos tribunais de contas. Os tribunais de contas não integram o Poder Judiciário. Temos que retirar isto, porque estamos agredindo o Pacto de São José da Costa Rica. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem muitos precedentes dizendo isso. Chaves, Hugo Chaves, criou a Comissão de Moralidade do Estado. É uma comissão que averiguava, isso é recente, estamos falando de 5, 6 anos atrás, averiguava a condição moral dos servidores e os tornava incompatíveis com os princípios da função. E vários, mais de 500 enjeitados da política na Venezuela, ou seja, que não eram aliados ao governo Chaves, foram considerados inaptos, professor Samuel. E depois veio uma lei, como a lei da ficha limpa, que disse que quem foi considerado inapto naquele processo estava inelegível. Então, utilizou-se um processo administrativo e utilizou-se uma retroação disso. Então, isso nós não podemos, na nossa democracia, repetirmos coisas que já a Venezuela de Chaves, que foi condenada no Tribunal Internacional de Direitos Humanos, foi invalidada aquelas inegibilidades todas, não podemos ter isto entre nós. Outra questão, a aplicação retroativa da lei ficha limpa. Um absurdo, o absurdo dos absurdos, a retroação a fatos anteriores, muitas inegibilidades, muitas candidaturas obstadas por uma aplicação de uma lei sancionatória com efeito retroativo. E ao argumento de que a inegibilidade não era pena, um argumento faccioso, um argumento que não tem sinceridade científica, um argumento retórico e conveniente à oportunidade do momento, ao discurso moralista. Temos que também revogar estas hipóteses, então, de que demissões todas, demissões de serviço público, exclusões de classe, porque são processos disciplinares. Você está colocando a vida política do excluído nas mãos de uma comissão que não tem garantias.
né? Ainda que o judiciário possa invalidar, não tem garantias. Esse é um ponto que temos que excluir. Outro ponto, vou seguir adiante, eu acho que o meu tempo, como é que eu estou no meu tempo? 5 minutos. Pois bem. Outra questão, que falava aqui, Adriano, da inexigibilidade processual. E eu retomo o tempo que temos que revogar isso. Quando foi julgado as ADCs 30 e 29, que disseram que era constitucional isso, o próprio Fux e Adriano, teoricamente, na doutrina, criticaram isso. É possível hoje alguém ficar inelegível por 30 anos, professor Samuel. 30 anos. Nem Hitler, nem Mussolini tiveram uma criatividade tão extraordinária. Ah, se voltassem ao Brasil hoje, que legislação estupenda. Que legislação estupenda. Não precisaria extinguir partidos políticos, nem talvez mandar matar os seus oponentes. Sem aquela violência toda, você tem a lei da ficha limpa, tendo resultados semelhantes. E mais legitimados, com aplauso popular e da mídia. E, infelizmente, também da nossa classe dos advogados. Disse aqui que a OAB tinha o time da OAB. Não tinha o time da OAB, tinha o time do presidente da OAB. O Conselho Federal, em 2010, não aprovaria isso. Foi o presidente, então, Ofir Cavalcante, que se colocou como o pai da ficha limpa. E o juiz Marlon Reis como a mãe da ficha limpa. Então, essas figuras é que, ocupando um espaço de poder, mas não legitimando isso, não teve o apoio do Conselho Federal da OAB, não teve o apoio, o debate dos conselhos seccionais da OAB, não teve o apoio da classe, mas também não teve o nosso apoio, mas não teve o nosso interesse em debater esses temas. Então, é um pecado que nós estamos a levar, a nossa classe de advogados está a levar. Eu não digo que a favor ou contra a lei ficha limpa, há coisas boas nela, mas há muitas violações de prerrogativas dos direitos do acusado e, consequentemente, das nossas. E outro ponto que eu gostaria de salientar é a diminuição, enfim, são tantas coisas interessantes a dizer, mas eu vou dizer a última aqui, para concluir a minha fala. A linha G da lei ficha limpa, a famosa linha G, que é a maior causa de inexigibilidade no país, porque a coisa mais fácil, a linha G é aquela que diz que fica inelegível se o Tribunal de Contas julgar irregulares as contas e por ato doloso de improbidade, mas cabe à Justiça Eleitoral aferir isso. Esta é o absurdo dos absurdos. Mas isso já existia antes da lei ficha limpa em 2010. Estava lá desde 90, mas nós nunca colocamos esse ponto à reflexão. E trago agora. Ora, ato doloso de improbidade. O cidadão defende no Tribunal de Contas, ele não foi acusado de improbidade, nem foi acusado de um comportamento concreto, não foi acusado disso, não se defendeu disso, vem a decisão, um acórdão seco, e vai para a Justiça Eleitoral, você vai lá aquele acórdão e vai dizer assim, olha, aqui parece que tem improbidade. Então, além de ferir o devido processo legal, esse dispositivo deu o direito de ad hoc, no caso concreto, a Justiça definir o que é inexigibilidade. E a inexigibilidade, como disse o Adriano aqui, não pode ser por construção hermenêutica. A inexigibilidade tem que estar prevista em uma lei complementar, a sua tipicidade, o tatsban, o standard de positivação da inexigibilidade tem que estar com um verbo, tem que estar com uma ação descrita na lei de inexigibilidades. Mas o que faz esse dispositivo, para mim, é o mais absurdo desses dispositivos que já constavam antes, são esses, e nós não refletimos sobre isso. Então, hoje, o sujeito não foi acusado de improbidade. Não teve nada. Aí ele vai pedir a inscrição de candidatura. Aí o tribunal diz, olha, aqui eu vejo inexigibilidade. Indefere a candidatura. O sujeito, então, ganha um prêmio, vai se candidatar e vira bandido. Depois disso, o Ministério Público pega aquela decisão que disse que tem ato doloso e entra com uma ação de improbidade contra o candidato. E se ele tiver a sorte, que é mais de 5 anos do término do exercício do mandato dele, não vai poder ter ação de improbidade. Mas quantos promotores fizeram isso? Nós ganhamos um caso de Campo Belo do Sul, que dizia que havia inexigibilidade, o tribunal disse que não havia, que era correto, que não houve violação da lei de responsabilidade fiscal, e inocentou. Passado o pleito, para o mal do nosso cliente, ele ganhou na justiça o direito de candidatura, mas perdeu nas urnas o direito de exercer o mandato. O Ministério Público, em represália, entra com ação de improbidade, dizendo que é improbidade justamente naquilo que o TRE disse que não havia improbidade. Então, isto
para finalizar o meu ponto, nós estamos numa estrutura legal, numa cultura política que demoniza a democracia representativa, que marginaliza as candidaturas, que infantiliza o eleitor, não tem coragem de dizer, os defensores da lei ficha limpa, os defensores desse processo eleitoral doido, que eles não acreditam na capacidade de escolha do eleitor. Nós vemos hoje, por exemplo, se o Lula estiver na preferência, é a preferência do povo. Se ele estiver, posso eu não votar, mas é a maioria, a democracia é a maioria. Não é uma minoria raivosa que diz o que quer, aonde quer, pelas redes sociais. Então, ora, infantiliza o eleitor e faz com que a estrutura estatal, Ministério Público, juiz e delegado, comecem a ter um papel, porque estamos passando com isso tudo que estamos vendo no país hoje, a grande política pública do país é prender, é enclausurar, e especialmente por medidas cautelares, por prisões cautelares, preventivas, provisórias, enfim. Então, esta ideia, assolando o nosso caráter repressor, também no direito eleitoral tem o seu reflexo. A infantilização do eleitor, a marginação da candidatura, a demonização da política, quer dizer o seguinte: quem vai definir os rumos, quem pode ou não pode ser candidato, não é a vontade do partido político, não é a vontade do candidato, não é a vontade das urnas, que juntos, quando um candidato é eleito, eu digo que a soberania popular, ela é fruto de uma ação coadjuvada entre vontade do partido político, do candidato e das urnas. É um processo, a soberania popular, ela é complexa, é a união de todas as vontades que dá o resultado das urnas. Então, esse aparato que o Estado brasileiro hoje tem, é um aparato que está apequenando o resultado das urnas, apequenando a vontade popular, e está introduzindo na política um critério que a política tem que ser exercida com honra e com moral, mas a política não pode ser referendada ou legitimada exclusivamente por padrões morais. Tanto que tivemos, em 2010, um candidato a vice-presidente da República, que o grande argumento dele é que ele era um candidato ficha limpa, e que ele participou da feitura da lei ficha limpa. Uma postura hipócrita, porque há muitos fichas limpas que a gente não votaria nem amarrado, e há pessoas condenadas nos processos que conhecemos que nós votaríamos sim, e votaremos sempre, só que, pela estrutura legal e judicial, isso não será mais possível. Nós precisamos, então, reduzir as hipóteses materiais de restrição ao direito de candidatura e que facilitam a nulificação da vontade das urnas, e construímos um processo civil eleitoral acusatório mais consentâneo, homenageante da valia das decisões do direito político de candidatura e de voto. Porque estas são as pedras angulares da democracia. E a nossa situação presente revela isso. As pessoas querem diretas já. A Constituição fala em eleição indireta. O que nós queremos? Talvez, se estivéssemos em 2018, se essa crise fosse agora, se estivéssemos em junho de 2018, que maravilha, que alívio para os nossos corações de cidadãos. Vamos decidir no voto. Mas a estrutura criada entre nós mostrou que nem o resultado de uma eleição presidencial, que é a única eleição onde todos os brasileiros se equivalem, a única, o voto de um cristiumense tem o mesmo valor de um alagoano. É a única, e esta também está correndo perigo.